Você só vislumbrar ali a possibilidade de se tornar jogador e tudo mais, O você Raí, tinha cara. Era o Raí, sempre foi O tua Raí referência? pra mim sempre foi a referência, porque cresci nessa idade, né, ali 12, 13 anos, era a época que o São Paulo tava voando, o Raí, o grande nome, campeão mundial, aquele jogo com o Barcelona que ele faz o gol. Que ano que é aquela foto que a gente tem junto? Você pequenininho, cara. Eu já tava no Naquela profissional. foto A gente tem que uma vai foto ser ele perto de pequenininho, 90, cabelinho assim de tigelinha. 97, É, né? assim. Eu tava começando ali antes também. de eu subir profissional. E o Denilson era uma referência pra gente da categoria de base, porque ele... os sócios, na época, o pessoal que morava na concentração podia vir brincar na quadra, né? Então, toda sexta-feira à noite, quem era sócio sabia que o Denilson ia jogar na quadra. Na última quadra do clube, ele ia pra lá brincar. Olha aí. É batata. Cara, mas é Olha palhaçada. Porque ele pegava a bola, não, Rabiscava, não dava pra rabiscava, ninguém, né? brincava, ia lá pra frente, voltava. Levava a bola pra casa. E aí todo mundo ia pra lá pra ver o Denilson jogar. Então, nessa época, a gente já ia pra lá pra ver o Denilson jogar. Aí, depois que eu entrei no Amador, tive a oportunidade de conhecer ele ali. Aí tem uma foto no saguão do Morumbi. Eu com o Denilson, o Filipão mostrou essa foto véspera da final de 2002 também. É muito legal. O Dena já no profissional, eu crescendo ali na categoria de base. Mas sempre foi referência. Então... Esse acidente que ele falou. Ele não falou do acidente ali com 18 E aí, anos. então, o meu processo foi esse, né? Primeiro esse desafio de 2 anos de atraso na idade óssea. E aí eu era juniores, já ali o Levir Cooper era treinador de São Paulo. Então, naquela época, ele já começou a levar alguns jogadores. Júlio Batista estava indo profissional, o Que tinha também uma dificuldade para crescer. Tinha, né? O Júlio é Batista pequenininho, era desde... o Júlio Batista. O Júlio fraquinho, miudinho, tinha baixinho. dificuldade. E aí, o Levir já começou a levar alguns jogadores. Estava levando o Júlio, estava levando o Alisson, Renatinho, Oliveira, Júlio Santos. Era o pessoal da minha geração que ia profissional, voltava. Então, eu já estava ali jogando, né? Era titular no Sub-20. Eu falei, pô, daqui a pouco aparece a minha oportunidade. Né? Tomei 3 cartões no jogo, no Campeonato Paulista, Sub-20. Fiquei fora de um jogo. Fui visitar meus avós paternos em Caldas Novas. E aí, brincando num escorregador de piscina, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina. Aí meu pescoço vira e eu tenho uma fratura na cesta cervical. E aí, cara, ali é um momento... Isso é em outubro de 2000. Então, pô, a cabeça fica um turbilhão, né? Você fala, cara, e agora, né? Aí, primeira pergunta pro médico é, doutor, quando que eu posso voltar a jogar? Aí ele, cara, você não tá entendendo a gravidade disso aqui, né? Hoje não é dia de questionamento, hoje é dia de agradecer. Porque a maioria desses casos, o cara não anda mais. Caraca. Então, você aqui, Sério, hoje é dia de agradecer. Nossa. E aí, eu fiquei 2 meses com colete cervical, esperando, né, para ver como que ia cicatrizar aquilo ali, como ia calcificar. Isso é outubro, novembro, dezembro. Aí, em janeiro, eu volto a jogar. Tem o torneio Copa São Paulo, Sub-20. E, ao mesmo tempo, começa o Rio São Paulo. E aí, o time do profissional se formando ali, se montando. O Levir já não está mais, ele sai e entra o Vadão. E aí, nessa montagem, eles começam a pedir alguns meninos do Sub-20. Aí, eu já não era mais titular, era reserva, até nesse processo de volta. E aí, num dos dias, eles pedem um atacante e um meia para completar contra o jogo contra o Fluminense, lá no Rio, primeiro jogo do Rio São Paulo. E aí, o treinador do profissional pede lá para o treinador dos juniores. E aí, o treinador dos juniores fala, olha, meu titular da meia é o Arisson, meu capitão, vai ser importante nesse jogo, assim que ele terminar, eu mando ele pro profissional, eu sei que ele vai ter outras oportunidades, então nessa eu vou mandar meu reserva. E quem que era o reserva? Que doideira, Cacazinho, reserva, e aí eu vou pra lá pro profissional. Você nem tava no seu melhor momento, ao contrário. Voltando de lesão, e aí eles me convocam, vou pra esse jogo, e aí ali já começam já gostam, volto, faço alguns jogos pelos juniores, mas dali começa a minha carreira no profissional. Jogo? Não. Nem joguei esse aí, no Rio. Aí depois tem um jogo contra o Botafogo, não da final. Um jogo contra o Botafogo, uma quarta-feira à noite. Jogo ruim pra caramba, 1-1. Entrei faltando 15 minutos. Essa é minha estreia no profissional. Faço 15 minutos nesse jogo. Aí no final de semana tem um clássico contra o Santos. Aí eu já jogo, faço meu primeiro gol como profissional. E daí o terceiro começa... jogo, teoricamente, como profissional, você já guardou. Fiz o gol contra o Santos no Clássico. Então, aí começa. Mas parte tudo desse acidente. Então, eu não consigo, todas as vezes que eu conto disso, de não falar do propósito de Deus que eu acredito, né, pra minha vida. Porque contando pra vocês,
é muita coincidência de sorte, assim, que eu não, cara, não consigo ver dessa forma. Se não um plano e um propósito de Deus, cara, de que chegou essa hora aqui, desde o momento de lesão, poderia ter sido uma coisa muito séria de eu não andar mais, não só de não jogar mais futebol, para em 2 meses tudo mudar e eu fazer minha estreia como profissional em 2001. Então, você nunca teve...